Dermatologia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente ouve falar, mas pouca gente conhece efetivamente: melasma. E para isso, eu estou aqui na Clínica Verité, onde nós vamos falar com a doutora Fernanda Maito, dermatologista. Doutora Fernanda Maito, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Estou muito feliz de estar aqui conhecendo sua nova clínica, está muito bonita e cheia de conteúdo. Obrigada, Bruno. Obrigada pela visita. Eu gostei muito. E hoje eu quero falar sobre um assunto importante: melasma. Antes de tudo, o que é o melasma? Bruno, melasma são manchas acastanhadas que geralmente aparecem em formato de borboleta, muito mais comum no rosto, e geralmente são mulheres jovens que começam a apresentar esse tipo de lesão e, na maior parte das vezes, associado à gestação, na gravidez. Mas homens também podem ter? Como é que funciona isso? É mais para mulheres? É mais com gestação? Como é que funciona? O melasma, ele é uma doença multifatorial. Então, assim, homens podem ter, é muito mais raro, mas quando você tem o melasma incidente numa família, o homem pode carregar a herança genética para apresentar aquele distúrbio no rosto também. A exposição solar, Bruno, para o melasma, ela é muito importante. Mas a gente também tem influência inflamatória, com aumento dos vasos na região, então você tem vasodilatação, estimulando a célula, que é o melanócito, a produzir mais melanina e ficar mais inflamado. E a gente tem também fatores hormonais que são importantíssimos para atuar como gatilho de início da mancha, sabe? Então, aquelas mulheres que têm pico hormonal quando ficam grávidas, quando começam o uso de pílula anticoncepcional e às vezes hoje que é muito comum, tratamentos de fertilização, todo mundo conhece, mulheres que já precisaram fazer isso, podem também aumentar a chance de você manifestar esse melasma. Então, o melasma, ele é uma doença do melanócito, que é uma célula que produz a melanina. Esse melanócito, ele está presente na camada basal, entre a epiderme e a derme, e ele tem uns dedinhos para cima, que são dendritos, sabe? Então, olha aqui então na imagem, ele é uma célula que está de forma distribuída arquiteturalmente um pouco longe de outros melanócitos. Normalmente ele tem uma distribuição regular dentro da derme. Quando você tem a alteração do melasma, eles tendem a se aglomerar. E esse melanócito doente, que fica aglomerado pertinho de outro, ele é mais sensível à exposição solar para a produção de mais melanina e ele é mais inflamado. Então, com pouco estímulo de produção desse pigmento castanho, ele vai responder com mais produção. E quando a gente fala de tratamento, me conta uma coisa: como ele funciona? Se tem alguma sequência, algum protocolo específico, porque isso também tem muita dúvida sobre isso, né? Sim. Então é assim, o melasma ele é uma doença que não tem cura, certo? Então a gente precisa mostrar para quem tem aquela mancha e se incomoda com o rosto escuro, que ela precisa entrar numa rotina que vai manter aquela doença sob controle. Então é isso, a finalidade do tratamento é você clarear, prevenir a recidiva e você proteger para que aquilo não fique pior. Entendi. E tem alguma sequência, algum protocolo que é importante a gente destacar, que é trabalhado pela dermatologista nessa sequência, um tempo mínimo, um tempo máximo? Como é que funciona geralmente esse tratamento? Bom, a estratégia terapêutica, ela é muitas vezes rotativa. Então, a gente tem basicamente 3 pilares dentro do tratamento e que a gente precisa inserir essa estratégia dentro da rotina do paciente para que ele veja o resultado aparecer. Então, o primeiro pilar é você garantir que ele esteja protegido contra o sol. Então, é você fortalecer a fotoproteção com filtros solares que sejam com FPS acima de 50, que tenham proteção contra a radiação, tanto UVB quanto UVA também, e filtros físicos que vão acrescentar a proteção da luz visível, sabe? A luz visível, ela é presente desde o nascer do sol até o pôr do sol, e ela também vem
dos equipamentos luminosos. Então, Então, computador... até mesmo os equipamentos de um escritório, a iluminação artificial, vamos dizer assim, precisa ser controlada e cuidada. Sim, em menor grau. Tá. O sol, ele é um grande vilão, mas a gente precisa garantir um bom filtro solar com fator de proteção alta. E hoje, no mercado cosmético, a gente tem os filtros solares com base. Então, você já tem o efeito duplo. Você está protegendo em alta eficácia e camuflando a mancha. Entendi. Além disso, a gente tem remédios que ele agem como antioxidantes e fotoprotetores por via oral. Então, você pode fortalecer essa fotoproteção com pílulas também. Elas aí não vão trabalhar, substituem o uso do filtro. Mas elas não trabalham tanto na superfície da pele como no caso dos filtros, mas sim no interno mesmo, nessa estrutura mais das células. Ela fortalece o melanócito a não ficar tão inflamatório. Então é um trabalho mais nas células e no entorno dessa lesão, vamos chamar assim, mas né? é adjuvante, hein? Ou seja... Volta a ressaltar, tem que passar filtro solar, tem que reaplicar. Adjuvante é um suporte, não é o mais importante da história. Sim. Então eu falei 3 pilares. O segundo pilar é a gente acrescentar ao tratamento medicamentos de uso tópico que sejam clareadores. Então, geralmente esses clareadores são componentes químicos que eles vão entrar na reação química de produção da melanina, inibindo as enzimas que fazem com que você tenha a modificação dos precursores no pigmento. E às vezes a gente associa também com alguns ácidos que eles vão promover um processo de homogeneização da espessura da tua pele. Então vamos lá, a gente tem uma renovação da pele que dura mais ou menos 28 dias. Mas a gente tem diferença de localização onde você tem uma pele mais grossa, mais espessa e uma pele mais fina. Então, geralmente, zona T é uma pele mais grossa, bochechinha é uma pele mais fina. Quando você quer ter uma pele com aparência mais clara, se você usa um produto que vai uniformizar a espessura da tua pele e o tom da tua pele, você vai ter um resultado de uma pele um tom mais clara. Mas aí tópico, você vai trabalhar com pomadas, com formulações específicas para aquela região e que vão... Bruno, com cremes, com sérums, pomada não. Não vem com pomada, isso é coisa de homem, doutora, deixa que eu vou aprender, eu vou chegar lá. Mas isso para quem está nos assistindo é muito importante, porque são formulações que vão cuidar exatamente desta dinâmica dentro deste tempo de renovação da pele, sem interferir nas áreas, vamos chamar assim, saudáveis. É bem tópico, é bem específico. Você vai ter um resultado nas duas áreas. Você vai tendo uma uniformização desse tom para que ao longo do tempo você consiga ter uma pele com uma cor mais uniforme. O outro pilar, que é o terceiro, é você tentar tirar aquela melanina que está formada. E aí a gente já está falando de tratamentos em consultório, né? Então, pelo médico dermatologista. São procedimentos. São procedimentos. Então, você tem uma pele que já está escura, mas você quer clarear ela e você precisa também desinflamar. Então, muitos melasmas, eles também têm vasos sanguíneos permeando aquelas células. E que geralmente estão numa região inflamada. Nem sempre é inflamado, Exatamente, isso mesmo. Então, através de técnicas a lasers muito rápidos, de nanosegundos, que vão fragmentar aquela melanina e colabar aqueles finos vasinhos, a gente consegue ir eliminando aquele excesso de pigmento e clareando a pele. E a gente também tem como fazer um tratamento através de microagulhamento e drug delivery. Então, a gente abre canais através de equipamentos de microagulhamento robótico de ouro e você entrega o medicamento antioxidante e clareador profundamente na área que você precisa tratar. E dentro do tratamento, qual é a hora de indicar para o paciente essa intervenção de consultório? Bruno, depende. Então, assim, cada pessoa vai precisar passar em consulta para fazer o diagnóstico da sua mancha, porque tem manchas que são mais castanhas, tem manchas que são mais avermelhadas, tem manchas que são mistas e a gente precisa ver também a rotina de cada um no dia a dia. Você precisa entender o quanto que aquela pessoa está exposta, o quanto você vai conseguir inserir essas modificações do hábito de cuidados com a pele no dia a dia e na rotina. Muitas vezes tem pessoas que eu começo
com a fotoproteção e o skincare, com os cremes em casa, e deixo para um segundo momento avaliar a indicação e a necessidade dos procedimentos de consultório. Às vezes, tem pessoas com pele muito sensível que elas não toleram esse skincare tão agressivo. Às vezes a gente começa só um filtro solar e um hidratante e eu já entro com o laser ou com o microagulhamento. Então, cada caso é um caso, precisa de avaliação de um dermatologista que é expert. Sabendo que cada caso é um caso, nós também entendemos que existe uma média ou um padrão que você acaba encontrando nas consultas. É demorado, não é demorado? É fácil, não é fácil? Quanto tempo em média demora um tratamento de melasma? Nós estamos falando da média, lógico, né? Mas assim, não dá para esperar que o resultado apareça em um mês, porque depende muito da pessoa. Mas eu diria para você o seguinte, se ela for disciplinada e tiver os cuidados conforme a prescrição, eu acho que em 3 meses já é possível ter um resultado de clareamento. Em 6 meses você consegue estabilizar um pouco mais o quadro, mas o segmento com o dermatologista é praticamente para sempre. Eu acho que você tem que mostrar para todo mundo que ela é uma doença que tem controle, mas não tem cura. Então você precisa achar o dermatologista para chamar de seu e em quem você confia para fazer essa rotatividade entre as propostas terapêuticas possíveis. Doutora Fernanda, eu quero agradecer por nos trazer essas informações importantes e dizer para você que nos assiste que todas as informações relativas ao melasma e a outras situações e questões de dermatologia, de pele, podem ser acessadas junto aos canais da doutora Fernanda no Instagram, sim, no Facebook e aqui mesmo no YouTube. Curte, compartilhe, faça toda essa interação para que você tenha mais informação e sempre procure um dermatologista para te auxiliar em qualquer uma dessas questões. Obrigada, Bruno. Obrigado, doutora.